viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Apocalipse 12, versos 1 e 2. Que simbolismo nós temos aqui? Quando olhamos para a profecia, vemos a expressão mulher, que se refere a igrejas. Foi o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, no capítulo 5, que faz essa comparação entre mulher e a igreja. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. Então Paulo faz esta analogia. E em Apocalipse você vai encontrar uma mulher pura e ela está grávida, ela simboliza a igreja de Cristo. Assim nós temos uma igreja pura. No capítulo 17 você vai encontrar uma prostituta. Ela simboliza a igreja caída. Então no Apocalipse você trabalha com duas igrejas. Uma igreja pura e uma igreja que se prostituiu. O que significa essa mulher estar vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e a coroa na cabeça? Mulher se refere a igrejas. A coroa com 12 estrelas é um símbolo do triunfo dessa igreja. E o número 12 é uma alusão aos 12 apóstolos do Novo Testamento e às 12 tribos do Antigo Testamento. Então o número 12 é uma representação do povo de Deus em todos os tempos, no Antigo e no Novo Testamento. Coroa também é símbolo de vitória, então é uma igreja vitoriosa. Ela está vestida do sol, ou seja, o sol da justiça que é Cristo a envolveu. É uma mulher que segue aos ensinos de Jesus. E finalmente ela tem a lua sob seus pés. Assim como a lua não tem luz própria e emite a luz do sol, esta lua representa aquele sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, aquela morte de animais. Os animais em si, eles não tinham poder para salvar, mas eles apontavam para o Cordeiro de Deus, que tinha o poder de tirar o pecado do mundo. Então, assim como os animais, eles apontavam por uma realidade maior. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Capítulo 12, versículo 3, 4. Esse dragão representa o próprio Satanás, que com a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Então, para que o universo não fosse ameaçado em sua felicidade e estabilidade, eles teriam que ser expulsos do céu. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Como Satanás não conseguiu destruir a Cristo, o seu ódio volta-se contra a mulher. Ele vai tentar agora destruir a igreja. Versos 13 e 14. Quando, pois, o dragão, que é Satanás, viu-se atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí é onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O que significa essa expressão, um tempo, tempos e metade de um tempo? Se você for para Daniel, capítulo 11, verso 13, lá diz assim: ao cabo de tempos, isto é, de anos. Então a expressão tempos na Bíblia, ela significa anos. 3 tempos e meio são 3 anos e meio. Se cada mês do calendário judaico tinha 30 dias, 3 anos e meio, você vai ter quantos anos aí então? 1260. No verso 6, você já aparece a mesma expressão. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante quanto tempo? 1260 dias. Nós estamos falando do mesmo período profético, 538 até 1798.
No ano 538 inicia-se a supremacia papal e ela vai durar até fevereiro de 1798, quando o Papa Pio VI é preso por ordem de Napoleão Bonaparte. Então a prisão do Papa assinala o fim dos 1260 anos de supremacia papal. Então o que é dito sobre a igreja, a mulher nesse período? Verso 16: a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. O dragão arrojou um rio contra a mulher, um rio de perseguições. E o deserto amparou essa igreja. Por quanto tempo? 1260. Então, no ano 538, você tem então a continuidade da igreja institucional e você tem a saída de um remanescente. Quem é que sai? Aqueles que não queriam se corromper na fé, aqueles que queriam permanecer leais à palavra de Deus. Então, esses que quiseram ser leais começam a ser perseguidos pela própria igreja. Você tem a igreja cristã que Jesus fundou, ela está representada no Apocalipse por 7 fases. Quando esta igreja começa um processo de paganização com Constantino, a igreja vai se institucionalizar. E ela, chamada igreja cristã, passará a ser chamada agora igreja romana, porque foi o imperador romano que influenciou. Só que a igreja romana se afastou da Bíblia. Ela vai se afastar do ensinamento bíblico. Lembra dos cavaleiros? A princípio era um cavalo branco, mas chegou a um ponto de vir um cavalo preto, uma degradação completa da fé. Então Cristo fundou uma igreja, mas historicamente essa igreja se prostitui. E quando chegarmos no capítulo 17, você vai ver a mulher prostituta. E pessoas que não quiseram coadunar com o erro, eles precisam se desligar da igreja institucional. Saiu dela um grupo sincero e fiel. Então a mulher perseguida, ela é o remanescente que saiu da mulher que se prostituiu. O dragão, ele nunca dá as caras. Ele usou o Império Romano, usou a Igreja Romana, ele é o poder por detrás. É por isso que o dragão está perseguindo a mulher. Então você agora tem um remanescente da igreja que é perseguido e você tem a linha institucional da igreja que persegue o remanescente. E o que fez Deus? Pegou esse remanescente e levou para o deserto por 1260 anos. Eles eram povos leais à palavra de Deus, que foram perseguidos pela igreja romana, encabeçados pelo Papa. Em todo o tempo, Deus tem o seu povo sincero. E quando chegamos no século XVI, dentro da própria igreja romana, vai surgir um desses leais à palavra de Deus, chamado Martinho Lutero. Ele começou a escrever contra o que a igreja praticava de errado. Isso levou a igreja romana a excomungar Lutero. Ele se posicionou ao lado da Bíblia, ao lado da verdade.